Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está me assistindo, não é verdade? Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe neste dia, te dê graça e te faça feliz, servindo a Deus e ganhando almas para o reino de Deus. Eu sou o pastor Gesiel Guzmão e aqui estou para dar continuidade ao audiolivro de Escatologia, livro este que é utilizado pela FATEMIPAC, Instituto Bíblico FATEMIPAC, para as aulas de escatologia, e que você poderá adquiri-lo e também fazer as provas e receber o seu certificado do curso de escatologia se inscrevendo no site que segue aí abaixo. O número do curso lá é número 21. Vamos lá? Hoje é o capítulo 5. Trata sobre doutrinas da ressurreição. A última leitura foi sobre a doutrina dos juízos. Hoje e agora estamos estudando sobre a doutrina das ressurreições. A base bíblica está em João Evangelho, capítulo 5, versículo 28 e 29. No texto bíblico de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, fica claro que a base da doutrina das ressurreições é a ressurreição de Cristo. Entretanto, foi o próprio Jesus Cristo quem deixou claro que haverá duas ressurreições e não apenas uma ressurreição geral, como alguns ousam ensinar. Jesus prepara a ressurreição dos justos e ele separa a ressurreição dos justos da ressurreição dos ímpios. O que é ressurreição? Primeiro, vamos entender o que é ressurreição. Etimologicamente, o termo ressurreição vem dos seguintes termos gregos: anastasies e egeiró, que indica tornar a vida, tornar a viver, erguer-se, despertar. Teologicamente, ressurreição significa otorgar a vida ao que estava extinto, o ato de levantar aquele que estava no sepulcro. Porém, nunca o termo ressurreição na Bíblia está ligado à reencarnação. Em momento nenhum. Ressurreição nada a ver tem com reencarnação. A realidade da doutrina da ressurreição. No Antigo Testamento, alguns personagens demonstraram sua fé na existência da ressurreição. Por exemplo, Abraão, em Gênesis capítulo 22, verso 5, e confirmado em Hebreus capítulo 11, versículo 17 a 19, o patriarca Jó, no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 a 27, o salmista, filho de Coré, no Salmo 49, versículo 15, o profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19, o profeta Daniel, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2 e 3, o profeta Oséias, no livro de Oséias, capítulo 13 e 14. Ou seja, toda a Bíblia ensina a doutrina da ressurreição e, em parte alguma, reencarnação. No Novo Testamento, Cristo declarou e ensinou a ressurreição dos mortos. Comprovado isso em Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, base da nossa reflexão de hoje. Capítulo 6, versículo 39 a 44 e o versículo 54. Lucas, capítulo 14, versículo 13 e 14. E ainda em Lucas, capítulo 20, versículo 35 e 36. Os apóstolos ensinaram a ressurreição em Jerusalém. Atos, capítulo 4 e o versículo 24. Em Antena, eles ensinaram também, capítulo
17, versículo 18 de Atos. Na cidade de Filipenses capítulo 3, versículo 11. Na cidade de Corinto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 a 16. E João, o apóstolo, na revelação do Apocalipse, em Apocalipse capítulo 20 e o versículo 4 a 6. Tipos de ressurreições. Existem pelo menos 3 básicas: ressurreição nacional, ressurreição espiritual e ressurreição física. Ressurreição nacional é a expressão simbólica usada para ilustrar a restauração da nação de Israel em termos políticos, espirituais e geográficos. Isto se cumpriu realmente em 1948, quando a ONU reconheceu o Estado de Israel como nação. E cumprimento das profecias encontradas em Deuteronômio capítulo 4, versículo 23 a 30, capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 62 a 64, livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 17, e ainda em Ezequiel 36, versículos 24 a 28, e Ezequiel capítulo 37, versículo 21, profeta Jeremias, em Jeremias 24, versículo 6, e mais uma vez Ezequiel no capítulo 36, e o versículo 24 e 28, e Zacarias no capítulo 14, e o versículo 1 a 5. Essas referências falam da ressurreição nacional, a ressurreição da nação de Israel. Agora, a ressurreição espiritual, que a Bíblia também ensina. Esta ressurreição, ela é igualmente simbólica, pois fala da pessoa que se converte das trevas do pecado, do mundo do pecado, para a luz do Evangelho de Jesus Cristo. O cristão verdadeiro e autêntico, que desfruta da comunhão espiritual em Cristo Jesus e os seus irmãos na fé, segundo podemos entender de acordo com Efésios capítulo 2 e o versículo 1, Romanos capítulo 6 e o versículo 4. Finalmente, ressurreição física. Esse tipo de ressurreição tem 2 sentidos, um temporal e o outro escatológico. Observemos a diferença entre ambos. Na ressurreição temporal, trata de pessoas que morreram e voltaram à vida física no mesmo corpo de antes, pelo poder de Deus de ressuscitar e fazer voltar o espírito ao corpo que havia saído. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 32 a 37, ainda em Segundo Reis, capítulo 13, versículo 20 a 21, Mateus, capítulo 9, versículo 24 e 25, Lucas, capítulo 7, versículo 17 a 15, aliás, 13 a 15, João, Evangelho, capítulo 11, versículo 43 e 44, Atos, capítulo 9, versículo 37 a 41. A ressurreição física do ponto de vista escatológico. Tanto os justos quanto os ímpios irão ressuscitar em corpo espiritual, seja em corpo de glória ou em corpo de tormento, como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44 e 52, Evangelho de João capítulo 5, versículo 29 e Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Portanto, os ímpios ressuscitarão em corpo de ignomínia e os santos em corpo de glória. Explicando as 2 principais ressurreições. A primeira ressurreição, quanto ao tempo. A primeira ressurreição atingirá 3 fases distintas. A primeira fase trata da ressurreição de Cristo e é de vários santos do Antigo Testamento que ressuscitaram com ele, identificado como as primícias dos mortos.
1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53, Levítico, capítulo 23, versículo 10 a 12, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, e a segunda fase da primeira ressurreição trata da ressurreição dos mortos em Cristo de todas as dispensações até a primeira fase da segunda vinda de Cristo, que é o arrebatamento da igreja. 1 Coríntios, capítulo 15, e os versículos 51 e 52. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 14 a 17. Terceira fase da primeira ressurreição. A terceira fase da primeira ressurreição dos justos mortos na grande tribulação e dos justos mortos no milênio são os restolhos da ceifa. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11, capítulo 7, versículo 9 a 17, capítulo 14, versículo 1 a 5, e o capítulo 20, e o versículo 4 e 5. Quanto à natureza dos corpos ressurretos na primeira ressurreição, seja qual for a forma de sepultamento, queimado, enterrado, embalsamado, os mesmos reviverão, os justos em corpo transformado, semelhante ao de Cristo, já os ímpios em corpo de ignomínia, para sofrer eternamente, como está registrado em 1 Coríntios 15, 35 a 38, Filipenses, capítulo 3 e o versículo 21. Segunda ressurreição. Quanto ao tempo da segunda ressurreição, a segunda ressurreição acontecerá no final de tudo, após o milênio, para iniciar o juízo final descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 5 e versículo 12 a 15. Quanto à natureza dos corpos ressurretos na segunda ressurreição, da mesma forma que os corpos da primeira ressurreição ressurgirão com corpos espirituais, os da segunda ressurreição em corpos espirituais, porém com uma diferença: os corpos da segunda ressurreição ressuscitarão em corpos sujeitos a todo tipo de sofrimento negativo da alma e sem a glória alguma de Deus. De acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 12 a 15, Hebreus capítulo 4, versículo 13, Mateus capítulo 5, versículo 29, capítulo 10 e o versículo 28, Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, Mateus capítulo 13, versículo 11 a 16. Estado final dos ímpios. Os ímpios ressuscitarão para a segunda morte, Apocalipse 21, 8. A segunda morte será um banimento da presença de Deus, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Esse banimento é a sentença para o fogo eterno, a geena, comumente chamado de inferno. Mateus capítulo 25, versículo 41 e 46, Apocalipse capítulo 14 e versículo 10 e 11, Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. Deus Pai, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser, com a doutrina da volta de Jesus.